2 horas e 52 minutos. Campinas registrou aumento do número de empresas abertas na cidade no ano passado, se comparado com 2023. 9.762 empresas abertas, mais ou quase 1.000 a mais que no ano anterior. Aumento de 11%, dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo, a JUSESP. Sobre esse assunto nós vamos conversar aqui no Estúdio CBN com Adriana Flose, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação. Secretária Adriana, boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, é uma satisfação enorme poder estar falando com vocês aí da CBN e quero aproveitar e cumprimentar todos os ouvintes. Satisfação toda nossa. Secretário, é um número bastante significativo, né? 11% de crescimento. A gente sabe que Campinas, como qualquer cidade do planeta, passou pela pandemia, teve muita empresa fechada, mas a gente pode falar que com essa abertura aí de mais de 9.700, a gente está vendo a cidade voltando a ocupar espaços, voltando a ter um número de empresas, colocando a economia da cidade mais para cima? Justamente, você veja que o quanto isso é importante, porque quando você traz mais empresas, você está gerando mais empregos, né? E hoje a gente tem até aí uma falta de mão de obra para tantos empregos que a gente está tendo, né? Você tem alguns setores que estão aí com essa escassez de mão de obra. E agora, por que isso acontece? Acontece que além da pujança da cidade de Campinas, né, aquilo que ela representa, estando à frente no PIB, à frente de tantas capitais, também a gente tem um PIB per capita bastante alto. E isso faz com que as empresas queiram vir para cá, porque elas aqui têm aí pessoas que possam comprar. Então a gente está falando isso de prestadores de serviço ou também do comércio, mas mais do que isso, também a qualidade da mão de obra que a gente tem aqui. Então, às vezes a gente tinha antes somente as empresas aí de tecnologia, né, que tinham dificuldade de mão de obra. Hoje a gente tem aí também o comércio com falta de mão de obra. Secretária, boa tarde. E esse número aí de quase 10 mil empresas, mais de 9.700, né, abertas aí no ano passado, não considera ainda as MEIs, que são as microempresas, né? Se a gente pensar também aí nas MEIs, a gente tem uma fatia ainda maior de pessoas empreendendo na cidade, né? Muito maior ainda, né? Quando o MEI, realmente são mais de 30 mil que abrem todos os anos. Então a gente tem aí um volume bastante alto, considerando que são empresas, empresário individual, limitada, né, SA, o conjunto de empresas abertas na junta comercial, independentemente do MEI, que é aberto no portal do empreendedor, né? A gente está falando só de números da junta comercial, então é bastante significativo um crescimento de 11%, mesmo olhando para a economia macro aqui do país, né, que você vê uma série de dificuldades, né, e Campinas vai contra, vamos dizer, essa tendência, né, mostra aí um crescimento e uma pujança, mas isso tem muito a ver também com todas as políticas que foram desenvolvidas nesses últimos anos, né, olhando para a facilitação dos negócios, para tornar Campinas uma cidade mais atrativa, né, tendo aí, querendo melhorar o fato da gente ser assim muito amigável para receber um empresário. A gente sabe que no Brasil não é fácil, a abertura de empresas, encerramento, tem um conjunto de leis bastante complexo, mas a gente consegue superar tudo isso sendo uma cidade bastante atrativa e mostrando isso com esses números aí que foram excepcionais, né? E a que a senhora atribui essa facilidade, né, para que o empresário venha investir na cidade, além da mão de obra que já foi citada na primeira resposta, mas qual o maior tipo de incentivo? É por ter menos burocracia? Tem algum tipo de negociação para pagamento de impostos? Como que a senhora pode definir essa capacidade, né, que Campinas tem de atrair os empresários? O que a gente fez foi criar uma nova lei de incentivos fiscais, né? E essa lei
faz com que as empresas, dependendo do volume de recursos que ela vai fazer, o investimento, de quantos postos de trabalho ela vai gerar, ela pode ter a isenção do IPTU aí, que começa em 6 anos e pode chegar a 20 anos de isenção de IPTU, ou também, né, se ela é prestadora de serviços, ela pode ter o ISS, em vez de pagar 5%, ela vai pagar 2%. Né? Então, a gente tem isso de uma forma macro para toda a cidade e tem também alguns incentivos na região central, no quadrilátero que foi estabelecido na região central, né, para trazer empresas para essa área, empresas principalmente prestadoras de serviço, que estejam instaladas hoje em outras áreas ou que venham de outros lugares ou que sejam novas empresas, elas indo para esse quadrilátero da região central, ela passa a pagar 2% de ISS e não 5%, e tem também a possibilidade dentro desse quadrilátero de ter uma isenção de IPTU de até 11 anos, dependendo do retrofit que ela possa fazer no prédio onde ela vai se estabelecer. Então, é um conjunto de ações, né, e também um trabalho bastante árduo, né, liderado pelo prefeito Dario Saad, de estar fazendo com que a gente tenha cada vez mais uma facilidade na abertura de empresa, tirando a burocracia, agilizando os processos. Então, é um esforço, né, do governo, de diversas secretarias, para que a gente torne a cidade mais atrativa, torne mais amigável para a abertura de negócios. E a gente, é um esforço que veio sendo feito desde 2021 e a gente tem esse resultado aí apresentado nesse último ano, que eu tenho certeza que está nesse conjunto de esforços, né? Levando em consideração também o quanto Campinas é atrativa como uma cidade para trazer empresas de base tecnológica, startups. Então, por quê? Por conta de todo o ecossistema de ciência e tecnologia. Não à toa nós recebemos aí o título da capital da ciência e tecnologia do Brasil. Secretária, falando rapidamente dos setores que mais cresceram, né? No ano passado, o setor de comércio lidera aqui em Campinas, depois reparação de veículos e motocicletas, os dois aí campeões, então, de aberturas, né? No ano passado, o que é que explica o crescimento desses setores aqui na cidade e por que que falta mão de obra qualificada, né? Como a senhora disse, para esses setores que estão crescendo mais hoje em Campinas? A falta de mão de obra, às vezes você ainda tem bastante gente que está desempregada, mas não tem a mão de obra correta para aquela necessidade, né? Então, a gente tem feito um esforço muito grande também para estar qualificando a mão de obra de acordo com a necessidade. Mas o comércio, ele está sempre à frente. Quando a gente pega, por exemplo, se a gente estratificasse aí um microempreendedor individual, aquilo que a maior abertura de mês, ele sempre vai estar em cabeleireiro, manicure, esse tipo de prestação de serviço. E quando você pega aí a abertura de empresa na junta comercial, sempre o comércio sai em primeiro lugar, né? Porque a primeira coisa a principal negócio que as pessoas têm hoje, sempre foi, na verdade, né? É um número que se repete, é o comércio, né? Então, o comércio de forma geral. Então, você veja aí o volume de supermercados que nós recebemos. Hoje, os supermercados têm falta de mão de obra, né, para supermercado. E eles têm um déficit aí no estado de São Paulo de 35 mil vagas que não são preenchidas, né, no estado de São Paulo. Mas o comércio sempre está à frente. A pessoa sempre abre uma loja, alguma coisa que ela vai vender. É aquilo que mais a gente tem aí sempre se repetindo. Falando sobre os mercados, né, secretária, a gente tem redes grandes que chegaram aqui em Campinas no ano passado, abriram unidades aí que também geraram muitos empregos, né, principalmente ali um dos mercados que abriu as margens da rodovia Dom Pedro, só nessa unidade mais de 1.000 empregos, né, gerados no ano passado. Para esse setor de grandes empresas aí de atacado, né, por que Campinas é hoje tão atrativa? É atrativa justamente pelo PIB per capita, né? Então, você tem aqui uma população que tem uma capacidade de compra maior do que em outras regiões, né? Você tem aí
a quantidade de empregos de melhor remuneração. Então, daí, obviamente, as empresas, que é a primeira necessidade, principalmente supermercados, são muitas redes que vieram aqui para Campinas e se estabeleceram, né? Vieram de outras regiões aqui do estado de São Paulo, de outros estados, e se estabeleceram aqui em Campinas e estão tendo grande sucesso. E a gente vê que tem espaço para muita gente ainda, né? Quer dizer, essas que chegaram estão vendendo e vendendo muito. Adriana Flose, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, muito obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Secretária, uma boa tarde. Uma boa tarde para vocês, muito obrigada pela atenção, um grande abraço. Um abraço, muito obrigada. Agora, 3h03, a gente faz uma pausa rápida aqui no Estúdio CBN para o repórter CBN, intervalo, e já volta com mais informações.